Agora, começando com o vídeo aqui de biologia, já para dar uma geral aqui, falo para vocês os dois temas que a gente vai usar, que a gente vai estudar na biologia da UP1. Um tema vai ser evolução biológica e outro tema, processo de hominização. Claro que os dois temas estão super relacionados, porque o processo de hominização nada mais é do que também um processo de evolução biológica. Eu resolvi começar com hominização. Por quê? Porque eu quero que quando a gente estuda evolução biológica, vocês tenham um conhecimento prático do que é essa evolução. E nada melhor do que já encaixar esse tema da hominização. A gente vê como que foi desenvolvendo essa evolução do homem. E assim, quando a gente estudar as várias teorias lá da evolução, vocês vão, e eu também, relacionar esses dois conteúdos. Então aqui, novamente a gente tem essa informação, que os seres humanos somos animais emparentados com todos os seres vivos. E como eu já falei, todos provenimos inicialmente de um material chamado RNA. Esse RNA se especializou, fez proteínas para cumprir suas várias funções, como função catalítica, função de transporte, funções especializadas, e também fez o DNA para guardar todo esse material genético, que o material genético nada mais é do que a informação para a síntese dessas proteínas, o que vai ser nosso objetivo de estudo na UP2. E essa primeira célula formada através desse RNA, por todo aquele processo que eu falei, foi uma célula procariótica. Por que procariótica? Porque ela tinha o núcleo dela não organizado. O núcleo dela não estava envolvido por uma membrana. Como a gente viu em citologia, que tem organelas membranosas e não membranosas. E as células procarióticas têm somente uma membrana externa. E a cromatina dela, ou melhor, material genético, está disperso lá no citoplasma. Como a gente até viu o exemplo da mitocôndria, que a mitocôndria nada mais é do que uma bactéria procariótica. Que, como a gente viu aqui, que eu mostrei para vocês lá na histologia, que uma outra célula acabou aderindo à mitocôndria, formando uma célula eucariótica mais desenvolvida, de maior tamanho, agora com o núcleo organizado e com funções bem mais especializadas dentro dessa nova célula. Isso está aqui condizendo com essa teoria. E que essa teoria aqui, que eu mostrei essa figura, fala que essas células eucarióticas, elas são resultados da fusão de células procarióticas, como o caso que eu falei da mitocôndria e de uma célula procariótica, antecessora comum das células do nosso corpo, pelo processo que eu falei aqui, de endossimbiose, em que as duas, até então, bactérias ou células procarióticas começaram a se ajudar mutuamente. Como, por exemplo, a mitocôndria nos dá energia e a gente, em troca, ou melhor, nossas células, leva para ela oxigênio, algumas proteínas e também dá uma proteção. E dessas células eucarióticas a gente vai chegar numa coisa chamada superreino, ou superdomínio, que dependendo da característica pode ser uma planta, um fungo ou fazer parte do reino Animalia. Por que o reino Animalia seria importante? Porque o reino Animalia, como a gente vê, no nível taxonômico, é o primeiro, ou em alguns estudos o segundo, como a gente vê aqui, componente da classificação da espécie Homo sapiens, que é a espécie do ser humano. E essa taxonomia, que nada mais é do que uma classificação biológica, a gente tem que ter uma ideia para situar o ser humano e saber o quão próximo ele está emparentado com outras espécies, como fala aqui no dado problema o termo emparentados. Então, o que nos fala o quão próximo a gente vai estar emparentado com outras espécies vai ser essa taxonomia. Tem uma mnemotécnica para lembrar
dessas classificações aqui, que é assim, ó, o rei filósofo classificou ordenadamente a fama dos generais espartanos. Isso é coisa do ensino médio, mas eu resolvi abordar para vocês que já vi alguns professores pedindo, por exemplo, numa mesa final, qual a diferença de um mamífero? O que um mamífero tem que os outros animais não têm? E o pessoal chegava lá e travava, porque não viu nada disso. Então achei importante dar uma abordada rápida, o essencial que precisa saber. O professor que pergunta isso, ele quer uma ou duas respostas e pronto, já passou essa etapa. Então, dos eucariotas aqui, a gente vai estar no reino Animalia, ou animal. E a gente vê aqui, ó, principal diferença com os outros reinos. Por exemplo, então a gente pensa no reino Animalia em contraste com o reino Plantae das plantas. Uma diferença fundamental é uma organela que se chama cloroplasto. O cloroplasto, ele está involucrado na fotossíntese. E como a gente sabe, a planta faz fotossíntese porque ela é um ser autótrofo, vem do grego, que significa produz seu próprio alimento, enquanto os animais são seres heterótrofos. São animais que não produzem seu próprio alimento, e sim tem que buscar esse alimento. Em nutrição, depois vocês vão ver que esses seres autótrofos, eles usam a energia solar para sintetizar a partir de substâncias simples, substâncias complexas, como por exemplo, pega gás carbônico e água e forma glucose. E nós e todos os outros animais pertencentes ao reino animal vai ter que consumir esse alimento complexo como a glucose e transformar isso daí pelo processo inverso, que vai se chamar respiração celular, que ocorre nas mitocôndrias, em energia. Lembrando que a moeda energética da célula ou do corpo humano é o ATP. E todos os seres que produzem ATP e que têm essa mitocôndria produzem essa energia da mesma forma. Então isso também já é mais um indício da evolução, como eu falei aqui, de um antecessor comum ou de uma célula procariótica comum, ou até mesmo daquele RNA comum a todos os seres vivos. Esse fato de que todos têm essa mitocôndria incorporada. Todos, lembrando, os eucariotas que fazem essa respiração celular. Então definimos animais como não têm cloroplasto, são heterótrofos, eucariotos e pluricelulares. Vamos aqui, depois os animais, ter que definir esses cordados. Esses cordados, eles têm, pelo menos em alguma fase da vida, nem que seja uma fase só de embrião, uma estrutura chamada notocorda, que depois, nos seres que são vertebrados, como a gente vê, ó, o filo aqui, cordados, subfilo, que é uma subdivisão do filo, vertebrados, essa notocorda vai ser substituída pela coluna vertebral. Então, os vertebrados têm uma sustentação chamada coluna vertebral. E dentro dos cordados, e pensando também em subfilo vertebrado, a gente vai ter uma classe agora, que já são os mamíferos. Então a gente começa a perceber que já está se aproximando bastante do ser humano aqui. Porque como a gente sabe, um traço importantíssimo do ser humano é essa característica dele ser mamífero. E uma professora perguntou um dia para um aluno numa mesa final: o que faz a gente ser mamífero? Então tem uma relação que eu falo que é muito simples, que já está na própria palavra, já mamíferos. Lembrar do quê? Das glândulas mamárias. Então, todos os mamíferos têm glândula mamária que produz leite para alimentar suas crias. E também, se lembrar, óbvio que quanto mais lembrar no exame final é melhor, mas só de falar dessa glândula mamária já estaria bem. Você pode também aumentar, falar que todos os mamíferos são homeotérmos,
E o que são homeotermos? São aqueles que são capazes de regular sua temperatura em uma faixa constante. Lembrando que a temperatura do ser humano é um dos signos vitais. Deixo para vocês o quadrinho dos signos vitais. Importantíssimo também saber que temperatura, pressão arterial, essa respiração e o pulso arterial são todos signos vitais e que com o tempo vai memorizando todos os valores disso daqui. Lembrando que a temperatura varia, como a gente vê aqui, de 36,5 a 37,3 graus Celsius. Podemos aproximar tranquilamente aqui, falar que é de 36,5 a 37,5, que não vai ter nenhum problema assim para nível de um exame. Então, a gente já consegue relacionar um signo vital, que é a temperatura, com uma característica do mamífero, que é ser homeotermo, e, portanto, controlar essa temperatura nessa faixa aqui, ó. E que também todos vocês sabem que, se começa a aumentar muito a temperatura aqui, por exemplo, 38, 39, 40 graus, pelo conhecimento comum, vai dar febre, e que isso causa vários transtornos, podendo até, se não for controlado, levar a uma morte. Só uma pincelada, um dos motivos que pode levar a essa morte é a desnaturação das enzimas do nosso corpo, que ela tem uma temperatura ótima, que gira em torno dessa 36,5 a 37,3 graus Celsius. Se sobe muito essa temperatura, começa a desnaturar elas e não vai ser levada a cargo nossas reações químicas. Por isso, a pessoa entra em colapso e morre. E voltando aqui, outra característica desses mamíferos são que a maioria, não todos, são vivíparos. O que são vivíparos? A gente pode falar que a forma mais avançada desse viviparismo aqui, como fala, é ter placenta. Então, por isso que a gente sabe que tem mamíferos placentários e mamíferos não placentários. O ser humano, óbvio, conhecimento comum, todos sabem que é um tipo de mamífero placentário, como a gente vê aqui, infraclasse. Então, classe mamíferos, infraclasse aqui, placentários. E agora a gente chegou na ordem. Também foi outra pergunta de uma mesa final. O que é um primata? O que tem de diferença entre um primata e outros mamíferos, por exemplo? Ou um cordado? Então a gente tem que ter coisas simples para se defender. Falar aqui o quê? Os primatas, eles têm sempre 5 dedos em todos os seus membros, e também que além dos 5 dedos, eles têm um polegar oponível, que a gente vê aqui, ó, um polegar oponível. Então faz aquele movimento de posição do polegar. E aquele movimento de posição do polegar, eu já falei para vocês sobre ele lá quando a gente estudou generalidades da articulação. Articulações relacionando e voltando para aprender. Eu apresento para vocês aqui esse osso da mão chamado trapézio e esse aqui, o primeiro metacarpiano. E vocês vão ver, quando chegarem a estudar articulações lá, que somente essa articulação aqui, entre esses dois ossos, que tem uma superfície articular do tipo cicha de Montar. Se é uma cicha de Montar, a gente sabe que é uma de artroses, portanto, um tipo de movimento de articulação que, em termos de movimento, por ser de artrose, tem muito movimento. Em termos de constituintes, ela é um tipo de articulação sinovial, com cápsula articular e cavidade sinovial. Esse movimento que faz essa cicha de Montar, em 2 eixos e 2 planos, que dá essa característica da oposição do polegar, que nada mais é do que o polegar tocando a ponta dos outros dedos, ou fazendo um movimento de pinça, que, como eu falei para vocês, importantíssimo traço para que na escala evolutiva o gênero Homo começasse a usar as ferramentas, como a gente vai ver aqui depois. Então, voltando aqui, primata, 5 dedos mais polegar oponível, movimento de pinça. Então, primata a gente está na ordem. Agora, família. A gente chega na família Hominidae. Então, quando a gente fala dos hominídeos, a gente vai estar situado aqui, nesse nível aqui de família. E tem todas essas classes para baixo
aqui que o ser humano vai pertencer. E aqui uma característica que a gente vê interessante de todos os hominídeos é esse porte vertical. Como a gente vai falar da bipedestação e a importância que ela foi para os australopitecos. Também a gente vai falar desse incremento aqui na capacidade craniana. Dessa família hominídea. A gente vê agora então, a gente chega no gênero Homo. Que como a gente vê aqui, a diferença da família dos hominídeos, os homos e somente eles, além de como os anteriores serem bípedos, têm uma capacidade de criar ferramentas e conservar as ferramentas para um uso posterior, que também vai ser um importante traço que a gente vê no ser humano em comparação com os outros seres vivos. Por exemplo, um cavalo ele não cria uma ferramenta para ele usar ou para ele guardar para ele usar depois. Já o ser humano pode até pensar em usar um outro animal como ferramenta para algo e também criar as ferramentas próprias, por exemplo, uma chave de fenda, pensando que ele vai criar um outro dispositivo chamado parafuso para ele um dia ir lá e parafusar ou desparafusar esse parafuso. Então, a característica própria desse gênero Homo é a criação dessas ferramentas para um fim determinado. Como a gente vai ver, o primeiro hominídeo a criar as ferramentas vai ser esse Homo habilis. E aqui chegamos no Homo sapiens. Como a gente vê, Homo sapiens é uma espécie do gênero Homo. Então, uma diferença já aqui de cara entre, por exemplo, um Homo habilis ou um Homo erectus e Homo sapiens é que eles são espécies diferentes. Só que para entender o que é espécie, a gente tem que ir na definição de espécie. Então essa definição de espécie tem que ser levada para o curso inteiro, ou pelo menos para crescimento e desarrocho, porque se cai uma banca de biologia da UP1, sempre vão pedir isso. Tem que saber então que espécie é um grupo de populações naturais que os indivíduos se cruzam entre si exitosamente. Então, o cruzamento entre eles tem que ser satisfatório, de maneira real ou potencial, e que estão reprodutivamente isolados dos outros grupos. Então, explicando de uma forma mais fácil. Espécie biológica são seres que se cruzam entre si, real ou potencialmente. Por que real ou potencialmente? Porque se eu pegar um monte de leão e leoa e levar para uma outra ilha isolada daquela espécie anterior que eles estavam e deixar eles um tempo lá, eles vão se reproduzir. E se eu voltar a levar eles para onde eles estavam antes, eles vão poder se reproduzir entre eles. Enquanto não aconteça esse fator aqui de ser reprodutivamente isolados, eles vão ainda considerar ser a espécie. Diferente caso seria, como a gente vai ver na seleção natural, que se eu tenho uma população, por exemplo, imaginando os leões novamente, em um bosque, e abre uma fissura no meio desse bosque, que esses animais não têm mais contato uns com os outros, mas isso ao decorrer de vários milhões de anos, pelo processo de seleção natural, eles acumulam características tão diferentes dos grupos separados, ou melhor, um grupo separado A acumula características tão diferentes do grupo separado B, que se um dia eu pego esses dois grupos e faço eles voltarem a conviver juntos e eles não se reproduzam mais entre si, e aí sim estão reprodutivamente isolados, aí eu vou ter uma espécie nova. Então isso foi só para dizer que esse Homo sapiens é uma espécie diferente dos outros da espécie Homo habilis, ou Homo erectus, ou Homo neanderthalis.
que a gente vê em taxonomia, que sempre que a gente escreve uma espécie, a gente escreve nessa forma aqui, ó. O último nome é referente à espécie. Então, sapiens é a espécie, sapiens. E o nome antecessor, aqui no caso Homo, faz referência ao gênero. Então aqui, Homo habilis, quer dizer espécie habilis, gênero Homo. Homo erectus, espécie erectus, gênero Homo. E aqui, ó, Homo neanderthalis, espécie neanderthalis, gênero Homo. Tudo isso para frisar bem que são espécies diferentes. Uma característica que a gente vê aqui do Homo sapiens é ser animais sociais. Então, como a gente vê aqui no começo da UP, a gente já faz essa relação aqui, ó. Quem são os animais sociais e culturais? Como a gente vê, Homo sapiens. Pode até falar que os outros gêneros Homo também tinham uma certa cultura, como a gente vai ver no Homo neanderthalis, mas como um traço marcante, forte de uma cultura e uma evolução social grande, a gente tem que dar exemplo do Homo sapiens. Tanto é que o Homo sapiens precisa tanto viver em sociedade que a gente praticamente não vê um exemplar que vive isolado. E um detalhe aqui, que dificilmente alguém vai perguntar, mas também existe uma outra classificação que criaram como subespécie que o Homo sapiens sapiens, que nada mais é do que o Homo sapiens que tem uma anatomia do homem moderno, como a gente conhece hoje em dia. Então, só isso a diferença do Homo sapiens para o Homo sapiens sapiens. Uma anatomia moderna, funcional, como é conhecido hoje em dia. E só depois desse caminho que a gente fez, desde o RNA, no caso, até as células que fizeram simbioses, nos casos as células procariotas, que depois deram resultado ser eucariota, e a gente viu todas as características em comum que tem esses indivíduos, até chegar aqui na nossa espécie Homo sapiens. E daqui a gente pode falar que a gente é mais emparentado, por exemplo, com os primatas do que com um cachorro, por exemplo, que também é mamífero. Como a gente pode representar aqui então um nível de emparentamento, seria essa ordem. Aqui o maior emparentamento e aqui o menor emparentamento. Esse emparentamento também é realizado por exames, no qual é tentado emparear um DNA de um indivíduo com outro. E com a porcentagem desse empareamento que a gente vai ver no estudo de DNA, que é formado por uma dupla hélice com bases nitrogenadas complementares, quanto maior a porcentagem desse emparelhamento, a gente também pode deduzir que essas espécies aqui são mais emparentadas. Como por exemplo, que por esses métodos a gente vê que a diferença entre o DNA de um ser humano e de um chimpanzé é de 1% de diferença. E a gente vê a disparidade que tem entre um ser humano e um chimpanzé. E a importância que só esse 1% de diferença de um DNA faz em duas espécies.